Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado ao chão, à porta do rico. O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No meio das chamas, ele gritava a Abraão, que lhe respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para lá e nem atravessar até aqui. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, nós estamos no 26º domingo do tempo comum e como é o último domingo do mês de setembro, a Igreja no Brasil considera como o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia já existe há muitos anos no Brasil, lembrando que no dia 30 de setembro se comemora o dia de São Jerônimo, secretário do Papa Dámaso, que fez um trabalho esplêndido com relação à Palavra de Deus, dedicou praticamente toda a sua vida, seu vasto conhecimento e a sua espiritualidade no estudo e na preparação de uma versão da Bíblia em latim, que se tornou depois a única e a mais importante versão latina da Bíblia a orientar toda a ação da Igreja durante séculos. E até hoje é uma referência grande. Por conta da genialidade e da santidade de São Jerônimo, aqui se comemora no Brasil o Dia da Bíblia e o mês de setembro dedicado à Bíblia. O Santo Padre, o Papa Francisco, até escolheu um outro dia no início do ano para ser para o mundo inteiro o Dia da Bíblia, mas nós conservamos aqui no Brasil essa tradição de muitos anos, tão rica e tão útil para nosso povo de Deus. Aliás, a palavra de Deus é sempre atual, é sempre viva, é a sabedoria divina, simples do jeito com que ela se apresenta a nós, mas também completa, no sentido de revelar tudo o que precisamos para a nossa salvação. É um livro de história do passado, mas também de histórias contadas para iluminar a vida presente. É um livro inspirador de muitos outros livros que nos contam o pensamento de Deus. É um livro que foi escrito durante 2 milênios, aos pouquinhos, conforme a experiência do povo de Deus. Por isso, é um livro de humanidade acumulada. Quer saber sobre o ser humano, como ele é, como ele deve ser, quais são os seus desafios e problemas, quais são as suas grandezas? É só conferir na Bíblia. É um livro, portanto, divinamente humano. E é por isso, então, precioso para nós. Não vamos esquecer que o próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus, é Ele a palavra de Deus completa. Portanto, tudo que nós lemos na Sagrada Escritura, sempre o interpretamos à luz da palavra que é Jesus Cristo. Essa é a maneira de ler a Bíblia seguramente hoje, iluminados, portanto, pelo ensinamento de Jesus e o ensinamento da nossa Igreja. A Bíblia merece estar realmente nas nossas mãos todos os dias. Vamos à história de hoje, que é uma história simples, mas é muito ilustrativa, muito didática. A história do rico e do pobre, que quando morreram, o rico foi atormentado, não por ser rico, mas por desprezar o pobre. E o pobre que foi premiado por ter suportado
com paciência e com confiança em Deus aquilo que lhe coube como pobreza, como sofrimento. O importante da história é lembrar o seu ensinamento básico, é que devemos usar bem os bens desse mundo, com sabedoria, administrar bem, como nós já vimos no domingo passado, a história do administrador. Aqui se complementa dizendo que quem tem bens, a quem recebe de Deus essa graça, deve pensar nos outros. Assim, consegue, com a riqueza, fazer um caminho de sabedoria. E notem que no Antigo Testamento a ideia a respeito da pobreza e da riqueza era bem diferente da ideia que Jesus Cristo ensinou e corrigiu na história do povo de Deus. No Antigo Testamento, a riqueza era considerada um sinal da bênção divina. Portanto, aqueles que eram ricos eram agraciados por Deus. E como consequência dessa maneira de pensar, os pobres eram tidos como pecadores, como aqueles que Deus desprezou e por isso viviam na pobreza. Era uma forma muito simples e prática de eliminar, de excluir os mais pobres. Coisa que o mundo faz até hoje e não precisa de grande teologia para fazer isso. Basta o egoísmo do coração. Jesus inverteu essa história. Jesus inverteu porque na linha dos profetas que sempre criticaram e sempre denunciaram o maltrato do pobre, sempre falaram da necessidade de atender o pobre em suas necessidades. Por conta disso, Jesus também assume uma atitude profética e mais do que isso, ele inverte mesmo a questão, dizendo que Deus olha com amor aqueles que são os pequenos, os humildes e os pobres. E diz com todas as letras que são bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres a eles é que pertence o reino dos céus. Ele, o Filho de Deus, foi pobre desde o seu nascimento até o seu despojamento total na cruz. E ele mesmo disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que alguém apegado aos seus bens entrar no reino dos céus. Portanto, Jesus inverte totalmente essa questão e aqui no caso da parábola de hoje aparece bem essa inversão. Inversão que mostra, está até mesmo no próprio desfecho da história, em que o rico padece no inferno e o pobre goza do benefício de estar ao lado de Abraão. É interessante essa inversão do mundo, porque aqui o pobre tem nome, Lázaro. Lázaro significa favor de Deus. O rico não tem nome. Ao contrário do nosso mundo real, em que os ricos têm nomes conhecidos, são badalados nos meios de comunicação, saem na revista Forbes com seus milhões. Os ricos são aqueles que têm nome na sociedade e na praça. Pobre está no meio da multidão dos pobres, é um número apenas, é apenas uma máquina de produção, não é um anônimo no meio da multidão. Na história do Evangelho, é o contrário, é o pobre que tem nome. E outra coisa, a parábola quer avisar àqueles que estão em vida que eles precisam ter uma atitude correta diante dos bens, porque senão passarão mal na eternidade, serão castigados. Então, Abraão explica bem para o rico, é com a lei e os profetas que a gente aprende a justiça de Deus. Então, ter atenção para com as leis e os profetas é definitivo. E o rico ainda pede, mas se um morto como Lázaro vier assustar a humanidade, será que não consegue mudar isso? E Abraão diz, mesmo que um morto ressuscite, ainda não será suficiente para convencer quem tem o coração duro. O que aconteceu com Jesus, que ressuscitou, ele é o morto que ressuscita e, mesmo assim, muita gente não abre o coração para aquele que necessita. Então, o importante é a gente usar bem da nossa liberdade, que é um dom precioso de Deus,
E usar bem significa usar segundo o pensamento de Deus, segundo aquilo que a Escritura nos sugere, segundo a caridade e a misericórdia. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.